Papo no Tucupi. Oferecimento: Governo do Pará, Banpará S.A. e Grupo Líder. O então estudante de economia Roberto Ribeiro Corrêa participou ativamente dos movimentos de resistência ao golpe militar de 1964. Era ligado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, o chamado Partidão, que defendia como caminho político a luta pela retomada da democracia. Mas Roberto também ajudou amigos e militantes de grupos clandestinos, dissidentes do PCB, que participaram da luta armada contra o regime. Hoje, aos 76 anos, economista aposentado, Roberto resolveu contar o que sabe e o que se passou naquela época. Uma das funções do jornalismo é, sem dúvida, recuperar histórias que não puderam ser contadas na época. E hoje nós vamos conversar sobre o golpe militar de 1964 em Belém com o economista Roberto Corrêa, um dos atores do movimento de resistência. Roberto, muito obrigado por essa entrevista. Qual foi a tua participação no movimento de resistência ao golpe de 1964 aqui em Belém? Tito, antes da resistência mais dura, eu fui recrutado pelo Partido Comunista, por indicação dos irmãos Fará, dos Farazinhos. E eu já vinha de um... O PCB, né? O Partidão. Partidão, o Partido Comunista Brasileiro. E de lá para cá, então, as coisas foram se agravando. Quando houve o golpe militar de 64, em 1º de abril, não 31 de março, que a vitória ocorre no dia seguinte, a gente viu aquilo como uma aberração. E nessa época eu estava fazendo vestibular, ainda estava com muita influência, como eu, Jader e outros, aonde? No Colégio Estadual Paz de Carvalho. A primeira aparição pública que eu faço é protestando contra o ato institucional número 1 que caçou governadores, entre os quais aqui no Pará, o Aurélio Corrêa do Carmo, meu primo, um governador eleito, jovem, e que me levou a me encadear com um movimento do qual participava o PCB, o PCdoB, bem à esquerda, e mais ou menos na centro-esquerda, a AP. Tá? Que era, naquela época, havia duas... Ação Popular, que era uma vertente, digamos, muito católica. Era ligada aos grupos católicos. Era católica. Pois é, naquela época havia duas organizações que tinham bastante inserção no movimento estudantil. De um lado o PCB, o Partidão, e do lado a AP, Ação Popular, que era vinculada aos grupos católicos. Em qual dessas vertentes você se inseria, embora já tenha sido cooptado, né, pelo Partido Comunista Brasileiro? Sem dúvida que no PCB, porque cada uma das universidades espalhadas escolhia majoritariamente uma linha. Por exemplo, em medicina, a dominância maior era do PCdoB, né? PCdoB. Quando você ia para a filosofia, era a AP. Quando você ia para a economia, era PCB. Por quê? Tudo girava em torno das grandes lideranças. E quem eram as principais lideranças em economia? Economia, por exemplo, Alexei Turenko. Alexei Turenko. Era ligado ao Partidão. Na medicina nós tínhamos aquele, meu Deus, que foi preso, ele e a esposa, Fiuza de Mello. Muito obrigado por lembrar. O mata-borrão perde às vezes O Fiuza era ligado ao AP, né? Era ligado
ao PCdoB, né? E AP também, mas depois ele passa. Porque a AP vai a caminho do PCdoB. E por aí vai. Na filosofia nós tínhamos tanto o Partido Comunista como a AP e o PCdoB, em filosofia, onde estava a maioria das moças da época escolhiam filosofia. E direito? Direito, olha... Era mais reacionário, direito? Era mais chegado, digamos, a uma postura independente. Tá? Havia uma certa distância à questão política. Não estou aqui a dizer que eles apoiassem o golpe militar, não. Apenas era uma estrutura bem diferenciada. Entretanto, participou dos debates. Mas eu conheci pessoas da direita vindas dessa área. Roberto, o PCB já vinha sofrendo rachas desde 1962. Sim. E a partir de 66, isso se acirra com a formação dos chamados grupos dissidentes, que queriam uma reação armada ao golpe militar. Como é que você participou naquele momento? De uma reunião da qual participou os meus totens ideológicos. Isso se deu num sítio na Estrada do Coqueiro. Esse sítio era da família Tupiaçu. E lá nós encontramos Rui Barata, teu pai. Pelo PCB. Pelo PCB. Era uma reunião do PCB. Sim. Para tratar disso. Carlos Sampaio, Levi Raul de Moura, Raimundo da Costa Ginques, e por aí vai. Eram os nossos líderes, digamos, os nossos modelos intelectuais. E lá então estabeleceu-se um debate em que uns votaram a favor da luta armada, olho por olho, dente por dente. E a maioria votou pela Frente Democrática buscando a democracia, defendida exatamente pelo teu pai, Ginques e outros. Eu fiquei como observador, mas fiquei com a luta democrática. O que é que acontece? Tito, não há escolha quando você está ligado e tem amigos ligados nessa cisão. O Carlos Sampaio, um homem com extremo tino de organização, produziu ações que levaram a repressão a aumentar. Ou seja, eles tiveram que cair na clandestinidade. O Carlos Sampaio ficou com o pessoal que queria ir para a luta armada. Sim, que era para a luta armada. E foi para olho por olho, dente por dente. E foi para a ALN, Ação Libertadora Nacional do Marighella. Nacional do Marighella. E que tinha uma cartilha escrita pelo Marighella que era dizia... o Manual do Guerrilheiro Urbano. Manual do Guerrilheiro Urbano, tens boa memória. E nesse Manual de Guerrilheiro Urbano, pregava os vasos comunicantes, ou seja, eu não podia saber o que o Carlos Sampaio fazia. Embora eu fosse chamado a dar apoio logístico. O que era o apoio logístico? Como eu estava na legalidade e no Banco da Amazônia e na universidade, nós e outros do apoio logístico fazíamos coleta de dinheiro para entregar para essas pessoas que estavam na clandestinidade e sequer podiam se aproximar das suas famílias ou contactar suas famílias. Foi muita gente ou pouca gente? Não, eu me lembro... Razoável, eu me lembro do Carlos Sampaio, sim, do Capiberibe. João Capiberibe, que o senador. foi governador
do Amapá. E outros que o nome não... Um que trabalhava na Panair do Brasil e que também entrou na guerrilha. Pois é, Roberto, o comando da LN aqui no Pará era do Carlos Sampaio. Mas em 69, depois do sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick pela dissidência da Guanabara, que depois vira o MR8 e a LN, acontece no Pará uma ação, digamos assim, espetacular, que foi o assalto a Gelar, que era uma indústria alimentícia que vendia picolé, sorvete, feito pelo Flávio Augusto Neves Leão de Sales. Você soube dessa ação? Soube não, eu fui contactado para retirá-lo daqui. E, logicamente, que eu não me sentia à vontade para ir fazer esse trabalho. Então, quem se ofereceu para fazer foi o Feola, José dos Anjos Bittencourt, que era um empresário. Para conseguir dinheiro para... Não, ele foi com o carro dele buscar o Flávio Salles, que estava homiziado na casa do Satiro, que ficava na Vigia. E eu sabia, conhecia o sítio do Satiro, tudo. Então eu fui contactado através de mensageiros do Carlos Sampaio para sustentar, mandar dinheiro para ele se alimentar e etc. Mas eu me lembro que vinham ameaças. O Flávio Salles, era um rapaz de 16, 17 anos. Chegou um que chegou comigo e disse assim, olha, ele te chama de covarde. Roberto, ele te chama de covarde porque ele quer organizar uma brigada para ir soltar o Monteiro que está preso no Arsenal de Marinha. Monteiro era médico, né? Era médico. Era. Fica entre Alenquer Eu disse Belém. uma verdadeira loucura. Daí fiz uma carta para chegar ao Carlos Sampaio, uma carta cifrada. Diz, olha, o bebê que tu me deixaste para tomar conta anda querendo fazer... Uma carta que Isso dizia... depois do assalto da Gelar ou antes? Depois do assalto da Gelar. Ele ficou aqui bastante tempo. O meu apoio logístico foi para uma pessoa que sequer eu conhecia. Mas soube daquele... Quando foram prendê-lo, correto? Prendeu o Flávio Salles, ele colocou uma bomba, que o cara entrou, explodiu, acabou matando uma pessoa que não tinha nada a ver, que era mãe de leite, chamada mãe de leite. Era secretária, empregada lá. Empregada na época. Empregada. Morreu porque foi meu filho, não faz isso. Pá, que ela pegou, a bomba explodiu. O Flávio Salles, hoje que eu me dou com ele. Na época... Roberto, então quer dizer que nessa época, embora você do PCB defendendo a Frente Democrática, você ajudava o pessoal que estava na O apoio logístico vinha por um sentimento de obrigação moral. De amizade. De amizade, não, obrigação moral. Sim. Você vai deixar, você está sabendo, se aquela pessoa for presa, pela sua escolha política e ideológica, ele não merece ser torturado e assassinado. Sobretudo no caso do Flávio Salles. Se ele fosse preso, ele seria torturado e assassinado. E uma das perguntas que se faz na época era se o Marighella esteve em Belém, ou mesmo o Joaquim Câmara Ferreira, que era o Toledo da Aliança Libertadora Nacional. Eles estiveram em Belém tentando aliciar ou cooptar? Não chegou ao meu conhecimento. Os vasos comunicantes impediam que eu me reunisse com Marighella ou qualquer coisa. Primeiro que sabiam que eu era ligado ao Partidão. E que o Partidão não aceitava a luta armada. E eu não aceitava a luta armada. Era uma insensatez, né? Aconteceu de um Jeep Willys vim parar nas minhas mãos. Disseram, Roberto, fica com esse Jeep.
Eu depois fui saber, em conversa com Assad Zaidan, que o Jeep foi comprado no nome do Assad Zaidan. O Assad Zaidan também colaborava, financeiramente, né? Era um homem progressista. Está morando Morreu o Zaidan. Já morreu. Mas morava no Líbano. Ele ia disputar no Líbano. Eu frequentava muito a casa dele em casa. Todos os meus aniversários, até ele viajar, eu convidava, ele ia, a gente conversava. Agora me diz uma coisa, Roberto. Quem sabe... Olha, eu estive uma vez, é preciso lhe contar isso, para mandar remédio para a guerrilha do Araguaia, da qual o Capiberibe e outros participavam. Pelo PCdoB, né? Pela dissidência. Era um outro tipo de guerrilha. Sim. Lá para coisa. Então, me pediram para arranjar remédios. E eu fui indicado para ir com o que veio ser Almir Gabriel. Almir era do partido, do PCB. Partidão. Ele me entregou os remédios, tudo. Tempo depois, o Capiberibe, junto comigo, foi preso. O Capiberibe esteve em casa, provavelmente estava sendo seguido. E eu dei alguma ajuda lá, conversamos. Ele disse, o Capi fazia economia? Era economia. Fez economia, foi meu colega em economia. Quando ele saiu, no dia seguinte eu fui preso. E eu digo, bem, tem a ver com alguém que estava seguindo. Eu fui preso e levado. Primeiro ficaram disputando com quem eu ia ficar. Se era com o Exército, com a Marinha ou com a Aeronáutica. Como nenhum dos três ainda tinha decidido, eu fiquei no posto policial de São Brás. Junto com os presos comuns? Com presos comuns, numa cela separada. Mas eu conversava com os presos comuns. E lá iam me buscar e me levavam para a Polícia Federal, que ficava lá perto. Na Castelo Branco. Castelo Branco. Tu és bom de memória. E me levavam para lá. E lá me entrevistavam. Aeronáutica, Exército e Marinha. Cá comigo eu pensava, pô, quão importante eu sou, pô. Eu digo, eu não sei nada. Os senhores podem acreditar ou não. Mas a minha mãe, quando esteve com um que era do Exército, me esqueci o nome dele, ele disse, esse capitão, disse para ela, não tem nenhum Roberto Correia preso. A minha mãe virou-se para ele, tivesse desaparecido um cachorro da minha casa, eu ia atrás, tirar meu filho. Eu sei que ele está preso e está preso ali no posto policial de São Brás. Ato de coragem, né? Ele já mandou carta para mim, portanto, aí foi embora. Um ato de coragem. Roberto, você falava exatamente que a sua mãe mexeu os pauzinhos, se movimentou como pôde para tentar lhe libertar. Como foi essa... Pois é, em uma das vezes eu estava lá nessa reunião na Polícia Federal, da qual participavam as três armas, e acabaram decidindo que eu devia ficar com a Aeronáutica. Aí de lá eu saí direto, porque eu só tinha a roupa do corpo, direto para a Aeronáutica. A partir dali eu passei a ter um tratamento mais digno, embora preso num apartamento. A minha mãe me mandou roupas, eles me permitiam ler os jornais, eu lia o Liberal, a Província. Isso você foi transferido para a Aeronáutica? Para a Aeronáutica. Porque a sua mãe falou com o brigadeiro? Não, a minha mãe foi até a dona Áurea, esposa do brigadeiro Sidônio. E chegou lá, dona Áurea, o meu filho está preso, e está preso na Aeronáutica. Está preso, ainda não tinha ido para a Aeronáutica. Está preso, eu tenho medo que possa acontecer alguma coisa errada com ele. Aí ela disse, foi bom você ter vindo aqui, eu vou falar com
Sidônio para ver o que pode fazer, porque eles não brincam, não. Aí acabei indo para lá, o que foi melhor para mim, Tito. Sim. Porque eu fiquei num apartamento de oficial. E fui entrevistado com toda a dignidade. E quais eram as acusações? As acusações eram minhas ligações com a LN, com a VAR Palmares e com essas coisas. E eu digo, nada Você disso... só ajudava em termos de solidariedade. eu digo, nada disso é verdade. Não disse que ajudava nada. Fiquei lá. Não, mas no real você ajudava, né? Ajudava, no real ajudava, mas me calei. Sim, claro. Se eles me torturassem, como eu não... Claro. A troca da vida pela coisa, já estavam todos presos. É verdade. Então não tinha por que eu não contar, eu contaria. Uma das pessoas que foi presa por causa da minha prisão foi o Alex Turenco. Porque apareciam fotos, eu e Alex. Eu disse, o Alex era uma liderança. Roberto, você falava do Alexei Turenco, que por causa de uma fotografia com você também foi preso. E um Mas pouco muita gente também foi presa pela ação dos dedos duros naquela época. Foi. Tinha muito dedo duro? Tinha, porque eles registravam tudo. Na minha ficha que eu peguei no Arquivo Nacional, tem todas as descrições, aparece pessoas que não tinham nada a ver com a esquerda, como o Zeno Veloso, aparece lá. Proibido, recomendado que não viaje para a Argentina. Coisas absurdas, quer dizer... Doutor Armando Mendes aparece na tua... Parece o reitor, o doutor Aloysio Chaves, como protetor de comunista. Porque eu fiz concurso para lá e outros fizeram, inclusive o Alex Turenco fez, deu aula lá, tudo. Quer dizer, terrível. Essas pessoas, os patriotas, entre aspas, ganhavam dinheiro vendendo mentira. Eu acho, por exemplo, uma coisa interessante de contar é que aparece essa foto, eu e o Alex, numa passeata, e eles perguntam para mim, qual era o papel do Alex? Eu digo, o Alex era uma grande liderança no movimento estudantil da época, no movimento legal. Vai buscar o Alex, então, na minha frente. Mas por que eles vão buscar o Alex? Vai, porque o Alex deve saber de coisa. Se ele era uma liderança, ele deve saber de alguma coisa. Na verdade, eles quiseram mostrar serviço sem levar, porque eles estavam preocupados e queriam me soltar. Queriam soltar a mim, Alex. Tanto que eu fui absolvido. Já depois, né? Sim, em primeira instância. Na auditoria militar. A auditoria militar acabaram, ao invés de me acusando, me defendendo. Sim. A mim e a outros. Agora, uma das ações mais espetaculares da luta armada... Tinha, olha, um dos meus inquisitores, Major Gabriel Brasil, era professor da universidade, um engenheiro que fez aquele barco, um projeto de um barco, de uma barca, para atravessar aqui na Bahia, né? Fazer a travessia. Ele me tratava muito bem. O Major Sirotô era irmão de uma menina, colega minha da universidade, que namorou e casou um dos meus melhores amigos, o Marivaldo Siqueira. Roberto, um dos lances mais espetaculares da luta armada foi o assalto ao cofre do Dr. Rui, feito pela VAR Palmares. Dr. Rui era amante do governador, do ex-governador Adhemar de Barros de São Paulo, que tinha o lema "rouba mais fácil", e tinha 8 cofres guardados, abarrotados de dólares. Essa ação da VAR Palmares vai até Santa Teresa pegar o cofre que estava das mãos da Ana Capriglione, que era amante dele. E roubaram 2,5 milhões de dólares. Esses dólares chegaram aqui no Pará? Chegaram. Vou contar. Primeiro que quem fez esse roubo foi um parente da Capriglione, da amante do... Foi ele que facilitou.
Ele que deu as informações. Deu as informações, tudo, porque ele era ligado à organização. Ao VAR Palmares. Veio parar aqui. Eu não posso, num depoimento histórico desse, deixar de revelar nomes. O Carlos Alberto, que chamavam Breno, conheceu o Sebastião da Silva Ramalho dentro de um navio que vinha da Bahia para cá. E se deu com Sebastião Ramalho. E a partir daí, esse dinheiro veio parar nas mãos do Sebastião Ramalho e as pessoas que vinham para cá buscar esse dinheiro para poder se sustentar na clandestinidade, antes colocavam um anúncio no Correio da Manhã, que era o jornal da época, onde diziam: vende-se móveis de arte, sei o que, não sei o que, tem madeira, Chipandelli, visita no dia tal. E aí vocês faziam o câmbio desse dinheiro? Nós sabíamos que aquele aviso era a senha para alguém que ia chegar e pedir. Aí eu saía com Ramalho para cambiar o dólar, 100 dólares, digamos. Eu ia no London Bank, nós íamos, eu e ele, trocar para entregar. Os dólares ficavam todos presos com fita durex na parede. Por cima, um painel de fotos de mulheres bonitas e de outras fotos da revista da época, Manchete, Cruzeiro. Os dólares do Dr. Rui vieram parar do Dr. Rui vieram parar aqui. Ao invés de... Pode ser até que a corrupção agora faça a mesma coisa. Em vez de guardar na cueca, guarda espalhado na parede com um painel por cima. Para quem não sabe, Dr. Rui era o código que o Adhemar de Barros chamava para então amante dele, Ana Capriglione. Então todo mundo, era comum todos saberem que existia o cofre do Dr. Rui, que na realidade era da Ana. Agora, Roberto, a VAR Palmares chegou a ser organizada aqui em Belém, não? Na VAR Palmares, ao que eu saiba, tá? Se existia, eu não conheci. Sim. Tinha o Breno, que esteve aqui, e depois um outro rapaz também, que morava em Petrópolis. Saiu um livro sobre o Breno, né? Tem um livro, do qual eu estou lá. Sim. Eu estou nesse livro. Agora, interessante que eu não me dava com nenhum. Só me dava com o Breno e com esse outro, que era um rapaz, acho que também de origem alemã, era lá de Petrópolis. Tá? Eu me esqueci o nome dele, mas o nome dele está no livro. Seu amigo esteve aqui, que é uma homenagem ao Breno. E que fala, inclusive, na Dilma Rousseff, que foi jovem, muito jovem, militante Colina, na época. Que depois une com a VPR do Lamarca e forma VAR Palmares. Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Eu e Sebastião Ramalho, é preciso saber o seguinte: do Quilombo. Nós não fomos da VAR Palmares, nós demos apoio à VAR Palmares, porque aqueles que estavam na legalidade, que iam trocar dólar, que faziam as coisas que as pessoas na clandestinidade Um não ato de solidariedade. De solidariedade. Roberto, você foi muito prejudicado pelo golpe de 1964? Sim. O primeiro prejuízo, além da prisão, foi ver que no Banco da Amazônia eu passei 6 anos sem sofrer promoções. 6 anos. E quando me pagaram, não corrigiram. Pagaram pelo valor histórico, que não dava para comprar malmente uma grade de Coca-Cola. Ou uma grade de cerveja, né? Uma grade de cerveja. Felizmente, quando eu vi a democracia, eu entrei com um pedido de reparação dos danos causados pela ditadura. Onde está? Concurso público para a universidade, eu fui aprovado. Em segundo lugar,
para ser professor auxiliar de 20 horas em teoria microeconômica. Pá! Não permitiram. No BASA, eu fui selecionado para fazer um curso em Washington. A DSI do BASA, que era um bracinho do SNI, recomendava que não era conveniente eu ir. Não fui. Um outro curso em Rio Grande do Sul, outro que eu fui selecionado para a Fundação Getúlio Vargas, para na USP, fazer mestrado. Também não deixaram. Se eu fosse, eu teria que sair do Banco da Amazônia, que era um dos melhores salários. Me indicaram o presidente do BASA, na época me indicou para ser Osiel Carneiro, me indicou para ser chefe. Não foi Osiel, foi anterior. Não, foi a época do Osiel Carneiro, sim. Osiel Carneiro aparece como protetor também de comunista. Era um cara muito legal. E foi na época dele, quiseram me nomear chefe de um departamento. O DSI veio e vetou. Sim, aí você entrou com o processo de reparação econômica, recebeu? Saí, mas eu optei em vez de ficar ganhando, eu optei por uma indenização única. Entendi. Roberto, tem uns episódios da ditadura militar, logo depois do golpe de 64, que foi a reunião dos LARDES, que é o Seminário Latino-Americano para a Educação, que aconteceu na Faculdade de Odontologia. E o que foi que aconteceu ali com os fazendeiros, filhos de fazendeiros do Marajó? Estava ali representada a juventude do Gap Generation, do abismo entre gerações, que existia na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. E eu, um homem de 17 anos à época, 1964, 17 anos, estava lá assistindo as grandes lideranças da época, Ronaldo Barata e outros, me lembro bem do Ronaldo, assistindo os LADES que trouxe uma delegação de Cuba. Quando um bando de conhecidos meus de infância e de juventude, de adolescência, entraram com lenço branco no pescoço. Aquilo chamou atenção, porque eles entraram gritando: comunista, comunista, para com isso, coisa e tal. E baderneiro fazendo baderna. Logo mais, entrou a polícia e aqueles que não estavam com lenço branco pegaram pancada. Eu tive a sorte de sair e assisti um coronel, que chamavam Peixe-Agulha, ter dado um tapa. Isso já foi na UAP. Na UAP. Então, fui na UAP. Eu fui tanto Sim. Na de Bastacão, como fui na da UAP. A continuação na UAP. Roberto, como hoje você vê os acontecimentos daquela época? Eu vejo como um ambiente de Guerra Fria com muito estímulo da parte do imperialismo, com receio de que o projeto cubano se espalhasse pelo mundo, né? Quer dizer, a metade da Europa comunista, grande parte da Ásia experimentando o socialismo. Deste lado aqui, uma ilha a 200 milhas dos Estados Unidos implanta o socialismo. Então, cooptaram o exército, que sempre foi, eu não digo as Forças Armadas, mas o exército para ser guardião dos interesses americanos. Eu li livros da época e depois que mostram a preocupação dos Estados Unidos com uma potência como o Brasil emergir com reforma agrária. Se fizessem, nós estaríamos noutra dimensão.
A reforma agrária foi feita no Japão, foi feita na China, foi feita nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a guerra civil não foi outra coisa senão para criar consumidores. Sim. Aqui não, mantiveram a coisa e o país se atrasou. Roberto, você tinha uma ligação estreita com os filhos dos fazendeiros do Marajó. Qual é a ligação que você tem com o Marajó? Você tem uma fazenda lá? Tenho. Eu herdei do meu pai uma fazenda, comprei as partes que ficaram para meus irmãos, eles me venderam. A ligação, lá, você conhece eles desde... de criança. Tem uns que eu frequentava a fazenda deles, que me convidavam para ir para a fazenda deles, que era o Ronaldo Baena, conhecia o Mickey Lobato, o Irval Lobato. Irval Lobato muito amigo do meu pai. Nós tínhamos uma relação de amizade mesmo. É muita surpresa deles verem que eu fui comunista. Você estava nos movimentos de esquerda. Inclusive o Ronaldo Teixeira, muito meu amigo, um cara, já morreu também, mas era um cara legal. Ele me contou que quem organizou a invasão, tanto a invasão da UAP como a invasão da Faculdade de Odontologia, foi uma armação do Coronel Jarbas Passarinho, com jovens, filhos de fazendeiro e pessoas jovens da classe média. Ou seja, quem queria iniciar a luta armada era o Coronel Passarinho. Quem inicia, digamos, mas isso eu não tenho nenhuma crítica a fazer, porque foi um dos caras que defendeu a não tortura. A dona Áurea disse que falou com Jarbas Passarinho para que o menino, aquele torturador, o delegado Fleury, Sérgio Paranhos Fleury, queria me levar. Ele ficou cara a cara comigo. Tu engana eles, mas a mim não. Aqui ele veio a Belém? Veio, esteve lá na aeronáutica. Aí os caras da aeronáutica, os oficiais da aeronáutica aqui não tem tortura. Roberto, para encerrar, como é que você vê o Brasil hoje na era Bolsonaro? Uma reposição do passado, de crenças, né, que tenha muito a ver com a decepção que houve com os grandes partidos políticos terem se envolvido em escândalos de corrupção. Essa é a primeira parte. A segunda parte, houve um lawfare, né, aquela denúncia que estão fazendo do Sérgio Moro, que retirou o Lula da corrida eleitoral para a presidência. Ele estava na frente. As pesquisas mostravam que mesmo com tudo isso, Lula estava na frente. Porque o Maquiavel já dizia, todo governante é príncipe para uns e tirano para outros. Quando ele é príncipe para a maioria, como foi o caso do Lula, mesmo que você acuse, ele acaba se reelegendo. Então, ao verem isso, houve aquela coisa que foi denunciada pelo hackeado, que mostra a combinação entre o juiz e a acusação chamado lawfare. Lawfare. É isso aí, Roberto. Tá. Muito obrigado por participar dessa entrevista em que você mostra essas memórias para a gente e vai ficar gravado no Papo do Tucupi. Só tenho a agradecer mais uma vez por estar aqui colaborando e é isso. A qualidade do Café Líder começa lá nas altitudes de Minas Gerais, nas plantações do melhor café do mundo, o café brasileiro. Da combinação dos melhores grãos de café do Brasil, nascem o sabor e o aroma refinados do Café Líder. Sua nova embalagem preserva toda a qualidade e todo o frescor do seu sabor. Café Líder, agora em nova embalagem. Mais sabor, mais prazer. A restrição de crédito dói? Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Redução de até 90% de juros e multas. Procure sua agência e negocie. Onde tem Pará, tem Banpará.